Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Amém? Tome a sua Bíblia. Abre comigo em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Quantos acharam e diz amém? Diz assim a palavra do Senhor: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Vamos de novo? Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos comigo nesse momento. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, te agradeço, Deus, por mais essa manhã, mais essa oportunidade, Pai, de estar podendo trazer uma meditação a respeito da Tua palavra. Aquilo, Deus, que o Senhor tem falado ao meu coração nesses últimos dias, últimas semanas. E eu espero, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que a Tua igreja saia edificada nessa manhã deste lugar, Deus. Que nessa manhã a Tua palavra venha transformar vidas nessa manhã. Que a Tua palavra venha reavivar a Tua noiva para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de ler aqui, vocês podem ficar à vontade para continuar. 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 20 ao 24, diz assim: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Essa tem sido a mensagem que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Que eu sou escravo dele. Que eu tenho que separar a minha vida. E essa é a mensagem para a sua igreja. Deus, ele anseia e espera por uma igreja que seja santa, sem mácula, sem marca de pecado. Por isso Deus, ele vai, e nós sabemos que ele entrega o seu Filho Jesus na cruz para morrer por cada um de nós, para que nós pudéssemos ser comprados de uma vez por todas. Em todo o Velho Testamento nós vamos ver que era necessário, a cada pecado cometido, você tinha que dar uma oferta, sacrificar algo para Deus. Em Levíticos, tem até a questão que eu achei interessante, que até os próprios sacerdotes, está lá escrito, tinha que oferecer sacrifício pela sua ignorância. Pensa bem, o sacerdote naquela época era praticamente o único que tinha acesso a um maior grau de conhecimento. E ainda assim, ele tendo todo o conhecimento, ele era falho. Ele agia por ignorância muitas vezes. Imagina nós, então, que hoje nós temos para nós dicionários, livros, a internet, né? Como dizem, o Google, pai do burro. Tudo que você tem dúvida, você vai lá no Google. Hoje em dia as pessoas estão até virando médico de si mesmo. Passa um malzinho, vai lá no Google, escreve o que está sentindo para ver se descobre a cura. Mas Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele é a cura para todas as nossas dificuldades. Jesus, ele é a cura para toda a nossa dor, para todo o nosso sofrimento. Então é isso que nós aprendemos. Primeiro ponto, a submissão não significa negar a liberdade cristã.
mas é o ato do povo de Deus verdadeiramente livre. Então, Jesus na cruz, ele garantiu a liberdade da sua igreja, da sua noiva, a liberdade de cada um de nós, para que nós pudéssemos ser escravos dele. Como eu estava ontem na igreja, o pastor Lenilson ministrando, a respeito de até onde ele é o Senhor. E hoje também é a pergunta para vocês, para a igreja. O Senhor me perguntou, e essa pergunta é para a igreja: até onde ele tem sido o Senhor da sua vida? Qual área você tem permitido o Senhor tocar e qual área você está negando para Deus? Por um período lá no seminário SDC, Servo de Cristo, eu não estava deixando Deus tocar no perdão. Eu passei por um atrito com um seminarista, ele me ofendeu, eu acabei ficando irritado, o sangue ferveu, e aí eu fiquei bravo demais, pensei até em dar umas cadeiradas nele, de tão nervoso que eu fiquei. Pensa, o Pedro Lucas é prova, ele viu como é que eu estava, só o ódio. Mas aí eu pensei que eu poderia depois seguir, né? Pensei assim, eu até falei com o pastor Calixto: pastor, deixa ele longe de mim, fala com ele, para ele não falar nenhum oi comigo. Literalmente, falei: fala com ele, pastor. Eu não quero que esse cara fale nenhum oi comigo, de tanta raiva que eu estava. E aí nisso eu pensei, não, se ele não falar um oi comigo, eu posso ficar aqui 3 anos tranquilo. Ele não vai conversar comigo, eu estou na minha, eu estou de boa. Aí eu peguei, passou um mês, eu indo, fazia meu devocional. Lá a gente acorda 6 horas da manhã em ponto, 6h15 às 7h15 da manhã, a gente está fazendo nosso devocional fora do quarto, não pode ser dentro do quarto. Aí a gente vai e faz nosso devocional. Então, eu pensei que eu poderia passar os anos. Mas isso era uma falha que eu estava tendo de não liberar o perdão. E hoje eu vi uma frase interessante que o pastor compartilhou no grupo, que o crente, ele perdoa. Quem não perdoa não é crente. O cristão, ele precisa perdoar. Cristão que não perdoa, você ainda não se converteu. Você ainda não está servindo a Deus de verdade. O crente, ele tem que perdoar. Então eu peguei e caí lá em Romanos 6. A gente estava uma semana muito grande em estudo a respeito de novo nascimento. E aí eu caí em Romanos 6, onde que diz que agora nós somos escravos da justiça, escravos da graça. Ele é o Senhor, eu sou escravo. E aí, tendo essa consciência de que Deus é o Senhor, nós, a igreja, nós somos escravos. Mas muitas pessoas, quando pensam nessa palavra escravo, acham que é algo tão pesado. Naquela época, de fato, era pesado. Mas para nós, igreja, o que significa ser escravo do Senhor? Significa dedicar a nossa vida, significa que Ele está dominando. Para nós, igreja, ser escravo, Ele é o Senhor, Ele domina. Tudo que Jesus fala, eu tenho que obedecer. Tudo, se Ele mandar eu subir o morro e ir em tal casa, e o morro alto, eu falar: nossa, Jesus, que morro é, tu tem que ir. Por quê? Porque eu sou escravo do Senhor. Eu estou rendido ao meu Senhor. Ele me comprou. O sangue dele derramado na cruz é Ele pagando um alto preço. Pagando um alto preço que nenhum animal conseguiria pagar. Ele pagou um preço pelo mundo inteiro, por toda a humanidade. Todas aquelas pessoas que nós vemos na rua, às vezes mendigando, às vezes se prostituindo, às vezes usando droga, bebida. A gente olha para eles e a gente passa assim diariamente. Se torna um hábito, né? Passar perto dessas pessoas, ignorá-las, pensar: é só mais uma escória aí da sociedade, é só mais um humanozinho que não merece nada. Nós temos essa atitude. Às vezes nós não podemos, nós não falamos, mas quantas vezes você passa perto de uma pessoa dessa e você, que se diz crente, vai lá e chega perto e oferece algo, pergunta se está com fome, pergunta se essa pessoa conhece Jesus. Sabe, dentro da igreja é fácil ser crente.
mais de 30 pessoas sentadas, mais de 100 pessoas sentadas quando não estava com Covid. É fácil ser crente aqui. O pastor já está ministrando o ano inteiro para nós, para a igreja. É fácil. Agora, passar ali e ajudar quem precisa, cadê o nosso amor? A palavra, ela pede isso. Um grande mandamento da palavra do Senhor é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas que tipo de cristão nós temos sido? Até onde o nosso Senhor tem modificado o meu modo de ver? Até onde o seu Senhor tem sido Senhor para você abandonar o seu pecado? Mas aí, voltando à história, aí eu fui lá, convidei o Pedro Lucas e o Lucas Gomes. Talvez no dia que eu decidi pedir perdão, eu chamei os dois, talvez eles até tenham pensado, ixi, vai dar branca. Porque eu tinha um atrito com o cara, mas eu peguei, né? Falei, não, que eu vou pedir perdão a ele. Falei com o Lucas, pedi perdão a ele e tal. Por quê? Ele me ofendeu, mas alguém precisava se render. Alguém tem que tomar uma atitude. E quem que tem que tomar atitude? A pessoa que está sendo mais espiritual no momento. Se você é uma pessoa espiritual, talvez você se sinta ofendido com seu irmão, com seu primo, com seu pai, com sua mãe. Mas quem vai se render? O que te ofendeu? Não, você que é o espiritual, você que é crente. Você que recebeu Jesus como Senhor, seu Salvador, é você que tem que se render e ir lá pedir o perdão. Aí eu fui, pedi o perdão. Graças a Deus ele estava com o coração também já quebrantado por Deus. E liberou também perdão, me pediu perdão pelo que ele havia feito. E foi isso, foi a paz. Quando nós nos rendemos ao Senhor, nos rendemos, tiramos todo o nosso orgulho, todo o nosso ego, todo o nosso eu, o Senhor, ele vai e nos conduz ao caminho da paz. O caminho da minha paz era ir pedir o perdão, mas qual que é o caminho da sua paz hoje? O que você precisa? O que você precisa hoje, domingo? Domingo, dia 12 de julho, 9h25 da manhã. O que você precisa a partir de hoje? Entregar a Jesus. Quantas vezes você tem se martirizado na sua mente, tem sofrido na sua mente, pensando, nada dá certo na minha vida, nada está indo para frente, só vou para trás. Muitas pessoas falam isso, né? Só estou dando para trás, nunca dá certo, nada segue adiante. Mas por quê? Será que falta algo em você? Porque em Deus não falta nada. Deus, ele é pleno, ele é eterno, ele é santo e não há variação na mente de Deus. Deus, ele é equilibrado. Nós somos desequilibrados, mas Deus, ele é equilibrado, ele é pleno, ele segue horizontalmente. Deus, ele é pleno. E Deus continua santo na sua eternidade. Gálatas 5:13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. É o que eu acabei de dizer. Nós somos livres do pecado. O Senhor nos chamou para ser servos, mas nós somos servos com liberdade. Liberdade para ir e fazer discípulos. Liberdade para acordar, ter comunhão com Ele. Deus lá no Jardim do Éden, Ele descia todo fim de tarde. Descia para ter comunhão com Adão. E logo após criou Eva também, Eva aproveitava da comunhão. Então Deus, Ele quer ter comunhão com nós. Ele quer se relacionar com a sua igreja. Mas nós vemos que quando Adão recebe o fruto da mão de Eva, come, ele enxerga todo o mal que há no mundo, todo o pecado, tudo que era certo e que era errado, ele compreende naquela hora. Adão, antes disso, ele tinha a mente muito inteligente, muito. A Bíblia fala que Adão, ele deu nome a todos os animais. Chegava e pum,
vai chamar leão, vai chamar vaca. Estava lá Adão dando nome animal por animal. Agora pensa, um ser tão inteligente começa a cair. Por quê? Desobedeceu a Deus. Desobediência a Deus. Adão, que era tão inteligente. Se apareceu um animal, quantos nomes nós vamos ser capazes de dar para um animal? Se Deus colocar 10.000 animais, quantos nomes nós hoje, desobedientes a Deus, vamos conseguir? Talvez uns 5 ou 2. Mas nós não vamos ter tanta inteligência assim. Mas todo mal, toda falta de inteligência que há, não é culpa de Deus. É a nossa culpa. É a nossa culpa. Eu aprendi uma coisa. Não é Deus que me condena ao inferno. É eu que me condeno ao inferno. Não é você que está sentado que... Não é Deus que te condena ao inferno. É você que se condena. Você tem o mesmo tempo que eu tenho. 24 horas por dia, 365 dias por ano para ser santo. Para ser separado, para ser dedicado. Se eu morrer santo, para onde eu vou? Para a eternidade, para o céu. Mas se eu escolher pecar, aí olha aqui, ó, eu escolher pecar, para onde eu vou? O salário do pecado, a Bíblia fala, é a morte. Então, é bem claro, a Bíblia, a gente só precisa olhar para a palavra de Deus pela lógica. A Bíblia, ela é lógica, não tem muita coisa, a Bíblia é lógica. Se você olhar para a lógica, se você é obediente, você está agradando a Deus. Se você é desobediente, você está sendo o Senhor da sua vida. Você está dizendo para Deus, o Senhor, Deus, entregou seu Filho Jesus na cruz, mas eu quero viver como eu quero. Não estou nem aí com o sacrifício de Jesus na cruz. Ele fez, não mandei fazer. É igual filho rebelde, né? Muitas vezes um filho rebelde, minha mãe falava alguma coisa, eu falava, eu não te pedi. Você fez porque quis. E nós fazemos dessa forma com Deus. Nós temos sido os filhos rebeldes. Deus entrega lá seu filho por amor. Amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. Para que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós, como os filhos rebeldes do Senhor, vamos lá e... Não, vou curtir minha rodinha de amigo. Vou deixar meu pai e minha mãe em casa falando que vou para a igreja e vou para outro canto. Vou fazer o que eu quero. Eu domino a minha vida. Eu sou o Senhor da minha vida. Deus não é o Senhor da minha vida. Deus se entregou, Ele quis. Não é? Mas Deus, Ele é misericordioso. A palavra diz que a bondade e a misericórdia do Senhor, ela é sobre a nossa vida e se renova a cada manhã. Salmos 23, versículo 6, fala que a bondade do Senhor está sobre nós, a sua misericórdia. Então, Deus, Ele é muito amoroso. Romanos 6, 22, diz assim, mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Olha só, Deus, Ele já deixa escrito para nós o que nós devemos fazer. Tudo que for verdadeiro é o que nós temos que querer na nossa vida. Tudo que for nobre, realeza, tudo de bom que Deus tem. Tudo que for correto, tudo que for puro. Será que os nossos olhos têm sido puros? Será que nossos ouvidos têm sido puros? Por muito tempo eu vim numa igreja e pensando que eu podia sentar na rodinha dos amigos e falar qualquer coisa, a minha vida espiritual não ia. Porque eu não estava sendo puro como a palavra pede. Sentava, participava das conversinhas.
Às vezes eu nem falava, mas se eles falar coisa imoral e eu rir, eu estou, como está dizendo em Salmos capítulo 1, me assentando na roda dos escarnecedores. E eu estou tendo prazer nisso. Aí depois eu venho na igreja e quero, glória a Deus, aleluia, Jesus. Espera aí, que hipocrisia, né? Que hipocrisia achar que Deus vai atender a nossa oração nessa condição. A palavra diz que a primeira oração que o Senhor atende de um pecador é de arrependimento. Aí depois, vivendo em santidade, eu vou ter liberdade diante do Senhor para pedir algo, para interceder por uma vida, para clamar pela minha família, para clamar por um emprego, para clamar a Deus, porque agora eu sou filho de Deus. Depois que eu me arrependo, tem a oração de arrependimento. Por que Deus vai me negar alguma coisa? Deus, Ele quer o melhor para os seus filhos. Deus, Ele diz que se o pai der uma pedra, o serpente fugiu agora, ele vai ser melhor que seu pai e sua mãe. Ele vai te dar pão, Ele vai te dar alimento. A palavra fala que Ele é o pão da vida. Deus, Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Quem bebe da água da vida, jamais terá sede. Quem bebe do Espírito Santo, não vai ter necessidade de outras coisas. Só vai querer ter comunhão. Então, Ele é o nosso Senhor. A pergunta é... Perdão, tomar água com minha garganta. A pergunta é... O que falta você entregar para Deus? Até onde? Até onde Ele é o Senhor da sua vida? Até onde Deus tem sido Senhor? Já parou para pensar se vale a pena? Vale a pena você viver qualquer coisa, se você podia viver o melhor? Pense em adolescentes ou jovens, por exemplo, eu vou falar de mim. Quantas vezes eu tive alguma namorada que não era cristã, e eu também não era cristão? Por exemplo, a minha primeira namorada, namorando em casa, bonitinho, eu pensei assim, nossa, eu vou casar, essa é a menina que eu vou casar. Aquela ideia de doido, né? Gente no mundo é meio doido. Vou casar, mas a menina não era cristã, muito menos eu. Às vezes acontece, raramente acontece de alguém que não serve a Deus, namorar o primeiro e casar e viver. Isso é raro. Pode acontecer, é uma possibilidade. Mas geralmente não é assim que acontece. E não foi assim que aconteceu comigo. Eu tive essa primeira namorada e pensei, vou casar. Mas a menina toda errada foi lá e fez o quê? Me traiu. E o bocó pensou assim, acabou meu mundo, fui traído. Porque o jovem e os adolescentes, isso eu estava com 16 anos, só pensa em coisas do mundo. Só pensa aqui, ó. Agora escolhe um homem, uma mulher de Deus. Vai ter problema? Vai, mas vai ter Deus. Vai ter dificuldade? Vai ter dificuldades. Mas vai ter Deus ali. E na hora certa, estudar primeiro. Ter um plano de vida. E principalmente, ter o Espírito Santo de Deus. Não adianta nada fazer nada nessa vida, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus sobre nós, nos conduzindo, nos revestindo, intercedendo por nós. O que a Bíblia fala? Que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu não tenho o que falar diante de Deus, mas eu sou uma pessoa que me arrependi, o Espírito Santo, ele começa a falar para Deus, Deus, é isso que ele precisa, porque o Espírito Santo também é Deus. Então é isso que ele precisa, é isso que ele precisa. Aí Deus vai abrindo as portas. Mas só há um meio de conseguir. Só um meio, só uma palavrinha.
para você conseguir crescer diante de Deus. Para, na realidade, Deus ser o seu Senhor. É obediência. Em toda a Bíblia, você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Só deu ruim para a gente desobediente. Só para a gente desobediente. Quem obedeceu passou dificuldade? Passou. A Bíblia não é uma fábula, não é um feliz para sempre. Nós estamos na vida. Esse é o teste que Deus nos colocou para que nós pudéssemos ser conduzidos à eternidade. Mas vai ter luta, vai ter deserto. João, ele estava no meio do deserto, evangelizando, falando a respeito de Jesus. E as pessoas iam até ele. Às vezes nós também estamos assim. Nós estamos no meio do deserto. Mas nós estamos aqui. Às vezes você me vê aí e pensa que eu não tenho problemas. Mas talvez eu tenha até mais que vocês. Mas não é o deserto que vai me parar. Porque o deserto é só um treinamento para eu chegar onde Deus quer que eu vá. O deserto não pode te parar. As dificuldades não podem te parar. Não pode, você tem o Espírito Santo. Filipenses 2, versículos 5 ao 11. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o versículo 8, gente. E se encontrando em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E foi obediente. Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Jesus, Deus Filho, foi obediente a Deus Pai. E ele sendo Deus, no início era o verbo, lá em João 1, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo é Deus. Então Jesus foi obediente. Por que que nós não vamos ser obedientes? Nós somos mais que Jesus, será? É o que a nossa desobediência diz. Se eu for desobediente à vontade de Deus, eu estou dizendo que eu sou mais que Deus. Eu estou dizendo que eu sou o Senhor da minha vida. E mais uma vez, até onde Ele é o Senhor das nossas vidas? Até onde Ele é o Senhor da sua vida? Só pense em Jesus. Se você ler Filipenses 2, toda a Bíblia vale, mas grava na sua mente, Jesus foi obediente. Jesus humilhou, Ele sendo Deus, Ele humilhou. E hoje é dia de humilhação, de arrependimento, para que você possa ter avivamento. Não há avivamento. A gente pensa em avivamento, pular feito um doido, falar línguas estranhas. É legal, é bom, eu gosto da loucura. Mas primeiro tem que ter arrependimento. Não adianta. Não perca tempo. Ou você se arrepende, ou você está fora. Se você está vindo à igreja ano após ano e não entrega tudo, 100%, Deus pede. Ele quer 100%. 99% para Deus é zero. Ou você dá tudo, ou você não dá nada. Se você for desobediente em uma coisa, o que fez Adão cair em pecado? Um pecado. Ele desobedeceu uma vez. Uma vez foi o motivo dele trazer o pecado à humanidade, e a humanidade agora morrer, e a humanidade agora sofrer. Se você ficar desobedecendo, Deus, ele é misericordioso.
enquanto tiver fôlego de vida, há uma esperança. Há uma oportunidade de o Espírito Santo te visitar. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E a Bíblia fala que após a morte, segue-se. Grave na sua mente. Você está escolhendo. Graças a Deus eu creio que está escolhendo ser salvos. Estão aqui sendo ministrados. E vai levar isso para sua casa, para sua família, para os seus vizinhos. E vai viver. Mas não é só hoje. É escolher ser separado a cada segundo, a cada minuto, eternamente, ser santo. Nós não podemos querer ver um Deus santo se a gente não for santo. Ou nós vamos ser santos, ou nós não vamos ver Deus. 1 João 3, versículo 3, versículo 7, versículo 8. Jesus está falando ali com o sacerdote Nicodemos, ele disse: quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 7. O que é da carne, é carne. O que é do espírito, é espírito. Versículo 8. O vento sopra onde quer e você vai ouvir a sua voz. Mas você não sabe para onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. É isso que o Senhor quer fazer com a gente. Ele quer que nós deixamos de ser carne e passamos a ser espíritos, a ser guiados pelo Espírito Santo. Ele quer que você deixe o seu eu, deixe a sua carne, para que ele comece a te mandar. Aonde o vento sopra, é aonde Deus pode te levar. Aonde há fôlego de vida, é aonde Deus vai te conduzir. E dessa forma, entregando a sua vida, se rendendo a Jesus, você vai cumprir o ídolo do Senhor. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando em nome do Pai e do Espírito Santo, e não somente batizando, mas ensinando o caminho que deve andar. Hoje Deus está me dando a oportunidade de ensinar, mas aquilo que vocês aprenderam hoje e têm aprendido durante a sua caminhada, não é para você. Crente não tem que ser egoísta. O que Deus tem não é só para nós. O que Deus tem é para que nós venhamos ganhar almas, saquear o inferno. O que você aprendeu hoje é para você viver a sua vida, ser a Bíblia que a pessoa no mundo vai ler. As pessoas do mundo têm que olhar para cada um de nós e enxergar em nós um filho de Deus, um servo de Deus. Não é só uma pessoa que vai na igreja e é crente dentro da igreja e é pecador fora da igreja. Nós temos que ser crente dentro da igreja, crente fora da igreja, para ganhar almas. Jesus ganhou a nossa alma. E Ele também pagou pelas almas que estão perecendo no mundo. Com essa verdade, com esse conhecimento, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar dominando a nossa vida ou vamos deixar o Espírito Santo conduzir? Para que nós podemos cumprir a vontade de Deus. Para que nós podemos ir ao mundo e fazer discípulos. O vizinho, o irmão, a pessoa na praça, estão vivendo fruto de pecado, consequências. Pessoas que hoje estão na praça, um dia teve família, tem família, um dia foi casado, mas aquilo ali é resultado de uma vida de pecado. Querendo ou não, aquilo ali tem que ser um exemplo de algo que você não pode chegar naquele estágio. Você tem que olhar e clamar a Deus por misericórdia e viver o amor de Deus e ser o amor de Deus para aquela pessoa. Eu já tive a oportunidade de abraçar essas pessoas. E foi algo que me marcou. Porque poderia ser eu. Se eu viver uma vida de pecado, se eu viver uma vida longe de Deus,
Pode ser eu naquele mundo ali, ó. Pode ser eu naquele mendigando, às vezes comendo resto de comida, às vezes pessoas aí que estão mais em pecado ainda, vai lá, agride a pessoa até a morte, uma falta de amor tremendo, e nós poderíamos estar nesse estado. Eles são seres humanos como nós somos seres humanos, nós não somos melhores que ninguém. Então reflita isso, até onde Ele é o Senhor, deixe Ele ser o Senhor, abandone a sua carne, deixa o Espírito Santo te conduzir. Amém? Te convido a ficar de pé. Convido o pastor Clóvis à frente. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa mensagem, pois nós sabemos, Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele anseia, Pai, que nós nos rendemos. Senhor, o Senhor anseia que nós entregamos o senhorio da nossa vida a Ti, que nós deixamos de querer viver independente do Senhor, mas que nós passamos a ser pessoas dependentes, pessoas que dependem do Senhor, porque o Senhor supre aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, o Senhor tem suprido, o Senhor não tem deixado faltar nada, nada, o que precisamos o Senhor tem feito por nós, e o Senhor tem feito muito mais do que nós pensamos, muito mais do que podemos imaginar, Deus. Deus, eu quero clamar por essa igreja, Deus. A Igreja Batista Luz e Vida, Pai. O Senhor continue, Deus, abençoando cada pastor dessa igreja. Pastor Clóvis, pastor Neuci, o nosso pastor presidente José Carlos, Pai. Pai, esses homens que têm sido usados pelo Senhor, ano após ano, para o louvor, para a honra e glória do Teu santo nome, mas também para a edificação da sua noiva, para a edificação da sua igreja, para a edificação dos seus filhos, Pai. Ó Deus, a Tua bondade, a Tua misericórdia é que nos segue, é que precisa estar sobre nós. Nós somos pecadores, mas nós nos arrependemos. Nessa manhã, Deus, as pessoas que estão me ouvindo aqui no templo ou pela internet, ou vai ouvir de noite a gravação, que essa pessoa venha compreender o Seu amor, Deus. Venha compreender, Deus, o sacrifício do Senhor, Deus. Venha compreender a obediência de Jesus. Se Jesus foi obediente, eu também tenho que ser obediente. Eu preciso ser obediente. Eu não sou mais do que Jesus. Eu não sou mais que o meu Deus. Que o meu Deus cresça e que eu diminua. Que Ele cresça e eu diminua. Que meu Deus domine sobre minha vida e eu me dobre de joelhos. Que eu confesse ao Senhor. Toda língua vai se dobrar diante do Senhor de joelhos. Toda nação, todos os povos, o mundo inteiro vai se dobrar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. E Apocalipse diz: cedo venho, cedo venho. Jesus diz para a sua igreja: cedo venho. Jesus vai voltar. Isso é real. Essa mensagem é verdadeira. Ele volta em breve. Ele vai voltar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ele vai voltar. E não vai demorar. O Senhor não tem prazer no nosso sofrimento. O Senhor não tem prazer nas dificuldades que nós temos passado. E por isso Ele disse que Ele voltaria para buscar a sua igreja, para que a sua igreja não sofresse muito. Veja como Deus é bondoso, como Deus é maravilhoso e como Ele te ama. Ele vai te buscar, na hora certa Ele vai. E você tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para a eternidade. Tem que estar preparado para estar diante de Deus e falar: Senhor, eu vivi tudo que tinha para viver, mas eu vivi obediente ao Senhor. Eu peguei o exemplo de Jesus, Pai, e fui obediente. Eu peguei o exemplo de Jesus
e acreditei que na cruz do Calvário, aquele sangue do Senhor derramado pagou todos os meus pecados, foi suficiente para me lavar, para me remir, para me salvar. Eu acreditei, Deus, na sua salvação. Eu acreditei, Deus, com todo o meu coração no Senhor, e por isso, Deus, eu te servi, não porque eu sou bom, mas que o Senhor me fez ver a sua bondade, a sua misericórdia, a sua salvação. Em nome de Jesus, igreja, permita que Ele seja o Senhor da sua vida. A escolha está em tuas mãos. Deus já fez tudo, tudo. Deus fez tudo quando Ele se habitou, quando Ele se fez carne. Ele fez tudo. Ele amou, Ele te amou, Ele nos amou, para Ele ser o Senhor das nossas vidas. Glória a Deus. Amém. Você que pode ainda ficar aí.